Ô, Felipe, boa tarde. Oi, Ronaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como vai, Adriano? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Tudo bom. Obrigado aí pela participação de vocês. Imagina, eu que agradeço o convite. Vamos lá, a gente já está com o pessoal entrando. Já vamos começar logo, logo. Mais um minuto aí só para o pessoal terminar de entrar para a gente começar. Fernando, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, obrigado. A gente já vai começar em 30 segundos. Temos aí os participantes entrando. Em 30 segundos a gente começa. Tudo bom, Adriano? Tudo bom? Ronaldo? Bom, Fernando, como é que você está? Tudo bem. Tô vendo que tá no escritório também, isso é bom, pô. Bom. Eu save geral na criançada aqui. Bom, já estamos no horário, estamos com um número de participantes muito bom e já podemos, portanto, começar aqui. Eu sou Felipe Góes, sou CEO da São Carlos e hoje a gente tem aqui um debate muito interessante, muito apropriado para o momento que a gente está vivendo hoje, que é a questão do retorno aos escritórios, da reocupação dos escritórios e como as empresas estão se planejando e se organizando para essa reocupação dos escritórios. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção do nosso objetivo aqui, do objetivo de todos os palestrantes aqui, de dividir conhecimento sobre essa questão da reocupação dos escritórios. Nós, da São Carlos, temos uma preocupação muito grande em apoiar os nossos clientes nesse processo, e é por isso que a gente tem organizado esse tipo de debate. Eu queria mencionar que a Fernanda Fontes, que é a nossa diretora do segmento de escritórios, que está por trás de toda essa organização e de todo o trabalho que a São Carlos tem feito no sentido de apoiar os nossos clientes nesse retorno aos escritórios. Eu queria agradecer muito a presença desses panelistas aqui. Eu acho que hoje a gente tem um debate super interessante, que vai ter uma duração só de 1 hora, e eu vou estar gerenciando aqui as perguntas e o tempo. Então, é relativamente curto, mas eu acho que é uma riqueza muito interessante aqui que a gente tem de debate, pelo fato de a gente ter perfis aqui muito diferentes. A gente tem aqui o Adriano Sartori, que é vice-presidente da CBRE, que é uma empresa de consultoria internacional no setor imobiliário. Ele está na CBRE desde 94 e desde 98 assumiu a área de locação de escritórios e lidera essa área com muito sucesso ao longo dos últimos anos. A gente tem com a gente também o Fernando Vidal aqui, que é Managing Director do estúdio de arquitetura global Perkins & Will. Ele está há 8 anos na Perkins & Will, então traz também uma visão muito interessante com esse olhar do arquiteto, do estúdio de arquitetura e também uma visão internacional que eu acho que é bem interessante. Antes disso, ele foi durante 11 anos sócio do escritório Rocco Vidal e participou ativamente da fusão daquele escritório com Perkins & Will. E a gente tem com a gente também aqui o Ronaldo Rodrigues, que tem 18 anos de KPMG, muita experiência liderando exatamente essa área de facilities, procurement e travel dentro da KPMG. Então, é uma mistura bem interessante de experiências, pessoas com muita experiência e com muito conhecimento do assunto que a gente vai estar falando aqui hoje. Vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas para a gente através do chat. É só entrar no chat e mandar as perguntas e eu vou estar organizando elas aqui ao longo de todo o processo. Vocês podem fazer essas perguntas. E eu queria começar aqui com um primeiro tema aqui, que é o seguinte. As empresas estão, nesse momento, em grande parte, se organizando para o retorno ao escritório, né? Aqui, pegando o exemplo da São Carlos, a gente fez algumas mudanças no nosso layout, afastando algumas mesas, colocamos painéis de acrílicos nas pessoas que estão sentadas, umas em frente às outras. A gente construiu mais áreas de refeições, com mais espaço para as pessoas poderem almoçar no escritório com segurança. A gente intensificou muito a limpeza do escritório. Enfim, uma série de ações que foram tomadas para a gente voltar, e hoje a gente tem 60%
dos nossos colaboradores de volta ao escritório. Está funcionando muito bem. Desde o início, eu estou há um mês já de volta ao escritório, mas acompanhei todo esse processo e hoje a gente está com 60% das pessoas aqui funcionando muito bem. Então, vou começar com uma pergunta para os três, aí talvez o Ronaldo possa iniciar até com essa visão de ocupante. Que a pergunta é a seguinte, quer dizer, quais são os aspectos que vocês acham que são os mais importantes e que vocês estão considerando nesse planejamento do retorno aos escritórios? Ronaldo, podemos começar com você, depois pode passar para o Adriano e depois para o Fernando. Obrigado, Felipe. Bom, eu acho que as decisões da KPMG no Brasil, ela não foi muito diferente acho que de muitas empresas. Eu tenho participado de muita roda de conversa e tenho percebido que há uma sinergia e uma aderência muito forte. O nosso planejamento, em primeiro lugar, a gente, sem dúvida nenhuma, está seguindo todas as recomendações dos órgãos governamentais, seja a Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde e as instâncias locais, estadual e municipal, né? Então, isso para a gente praticamente foi um pilar. Em segundo, eu posso dizer que, pela característica de negócio nosso, de já trabalhar um pouco fora da KPMG e estar, de alguma forma, já dentro do cliente, a gente precisou, nesse primeiro momento, priorizar o cuidado com as pessoas. Então, o nosso retorno ele vai ocorrer ainda, a gente não ocorreu. A gente tem um planejamento por fase, né? As fases a gente vai começar a partir de agosto, numa quantidade de pessoas bem reduzida, basicamente 15% da nossa capacidade de mesa dos nossos escritórios. Começamos em agosto, mas não sabemos quando vamos terminar essa fase. Depois partimos para uma segunda fase, que é 30% da capacidade. Também, de novo, não sabemos quando essa fase vai começar. E o nosso planejamento, pelo menos até agora, ele é até 50%. É importante dizer que, para nós, esse cuidado tem a ver com as pessoas. A gente não está, de forma alguma, forçando, e, de certa forma, também a gente não está precisando das pessoas dentro do escritório nesse momento. As coisas, mare vão funcionando razoavelmente bem. Mas será step by step, devagarzinho, olhando as autoridades e aí tomando as decisões no momento certo. Isso praticamente segue uma tendência dos outros países. A Europa, um pouquinho mais avançada, está assim. A China, que foi a primeira, também seguiu nessa mesma linha de raciocínio. Depois disso, antes disso, depois não, a gente, obviamente, olhou para dentro dos nossos escritórios, e cada um deles, são 25 aqui no Brasil. Então, bom, ok, vamos voltar, mas vamos voltar com cuidado. E aí também todas as medidas de proteções, seja na parte de espaço físico, aí a gente chama de distanciamento físico. A gente tem um outro pilar muito forte, que é na higienização, né? E o terceiro pilar, a gente está olhando muito a questão do controle de acesso, né? Como os nossos profissionais eventualmente estão no cliente e eventualmente podem ir para a KPMG, a gente também não quer esse múltiplo deslocamento, vai para o cliente, depois vai para o escritório. Então, tem uma pegada muito forte no controle de acesso. E o espírito geral, Felipe, é esse: devagar, olhando as autoridades, tomando todos os cuidados possíveis. Nós não queremos casos, temos alguns, mas podemos até, de forma feliz aqui, dizer que são bem poucos. E conter um pouco essa euforia que muitos estão querendo para voltar ao escritório. Acho que esse momento requer um pouquinho de calma também, né? Em termos de espaço físico, a gente produziu poucas alterações. A gente vem numa pegada muito forte nos últimos anos de renovação do nosso layout. Portanto, desde 2015, com a inauguração da sede no Exetal e alguns outros novos escritórios, foram 10 nos últimos 4 anos,
já havia ali um padrão de layout, onde o adensamento, a quantidade de mesas, espaço entre corredores, já foi muito bem melhorado, né? Esse tem sido o espírito nosso, Felipe. Ok, muito obrigado. Adriano, se você puder comentar também quais são a visão de vocês da CBRE na questão do retorno aos escritórios de vocês. Com o maior prazer, Felipe. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, eu acho que é um dos temas mais importantes hoje, né? Na hora que todos aqui estão pensando em voltar para os escritórios, pensar na confiança que a gente precisa gerar para os colaboradores. Senão, a turma não volta. A grande verdade é essa. Você precisa criar um ambiente de confiança e, para que isso aconteça, acho que tem que haver bastante planejamento nesse retorno e, como o Ronaldo bem colocou, muita calma também. Eu acho que não é entrar na euforia, mas é criar condições para que as pessoas sintam confiança para voltar para o ambiente de trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 1.500 colaboradores. A empresa não parou desde o início da pandemia. Cerca de 1.100 eles estão divididos entre administração predial, nos condomínios, né, tomando conta dos condomínios, gerenciando as propriedades dos clientes, e a outra parte na área de facilities. Então, eles estão dentro das empresas. E aí, eles estão sob a regra das empresas. Se a empresa na qual esse pessoal está estipulou que deva fazer home office, eles vão fazer, né? E o restante, cerca de 400 pessoas, estão nos escritórios. A gente tem cerca de 5 escritórios no Brasil e todos em home office, né? A gente está aqui seguindo as regras da matriz, no mundo inteiro a empresa está operando dessa maneira, e o Brasil não é diferente. A gente está seguindo as mesmas regras e monitorando. Cada país está monitorando, cada estado está monitorando, reportando para Los Angeles a situação, para que a gente consiga ter autorização para voltar para os escritórios. A gente criou em Los Angeles um comitê desde o início da crise, por 2 motivos. Primeiro, para monitorar o regresso da nossa própria equipe, né, no mundo inteiro. E segundo, para prestar a consultoria para os clientes, no que diz respeito à administração predial, principalmente, né? Ou seja, qual é o ambiente que você tem que criar nos prédios para que realmente as pessoas possam começar a retornar com segurança. E, obviamente, que isso se mistura. À medida que a gente está originando todos esses protocolos para os clientes, a gente também utiliza para nós mesmos. E aí a gente tem reportes da Ásia, da Europa, da América do Sul, também da Austrália, Nova Zelândia, para Los Angeles. Lá eles compilam todas essas informações e aí as melhores práticas a gente realmente consegue implantar nos países, né? E aqui eu acho que uma coisa que para nós é fundamental, para todos, aliás, né, que é a segurança. Então, esse eu acho que é o primeiro pilar que a gente se baseia. E nós fizemos uma pesquisa interna, esse foi o primeiro passo, com todos os funcionários. Essa pesquisa, ela primeiro tinha assim, o objetivo de entender as necessidades de cada um e para quem poderia realmente ter maior facilidade de voltar ao escritório. Então, a primeira pergunta era com relação se tinha algum tipo de comorbidade, se essas pessoas estão no grupo de risco ou não. A grande maioria não está, até por conta da idade. Mas tem familiares que estão, muitas vezes, né? Muitos não têm com quem deixar os filhos. Então, é uma série de perguntas que as pessoas vão respondendo e isso vai criando os grupos, com maior probabilidade para voltar e menor probabilidade, né? A partir do momento que a gente cria esses grupos, a gente consegue fazer um rodízio de equipes para começar a voltar ao escritório. Então, a gente já mapeou toda a empresa, quem tem mais condição de voltar e quem tem menor condição nesse momento. Assim que a gente tiver o go-ahead da matriz, a gente poder implementar isso de fato. Agora, não se trata de um trabalho, né, de 1 ou 2 pessoas, ou, por exemplo, que você delegue simplesmente para o RH. É um trabalho multidisciplinar. E por isso que quanto antes as empresas comecem isso, melhor. Então, é um trabalho que envolve, sem dúvida, RH, é o financeiro, compras, gerenciamento de projetos, porque você tem que mudar, refazer todo o layout interno. Nós refizemos, mapeamos todo o layout e ali a gente refez. Obviamente que o Vidal pode falar melhor sobre isso, deve estar trabalhando para caramba aí atendendo os clientes dele, mas nós fizemos todo esse mapeamento do nosso escritório, criando uma distância de 1,5 m entre as pessoas e atendendo às normas, né? O que está sendo preconizado tanto pela OMS como também pela Anvisa, e a gente está trazendo isso para dentro do nosso escritório. Então, esse estudo de relayout,
E, assim, nós criamos também um app. Então, o funcionário, o colaborador que acorda de manhã, ele aciona o app e ali tem basicamente duas perguntas para responder. Primeiro, como ele está se sentindo, se ele teve febre, né, na noite anterior ou se ele está com febre. E a segunda, se ele testou positivo nos últimos 14 dias. E, dependendo da resposta, verdadeiro ou falso, para esses pontos levantados, a resposta já vai diretamente para o gestor da área. Se ele respondeu que ele teve febre, obviamente o gestor ele já recebe uma resposta dizendo que ele não precisa ir para o escritório e o gestor também recebe já uma comunicação que ele não vai estar por conta desse motivo. Então, a gente está criando, obviamente, aí soluções para que todo mundo se sinta confortável e de uma maneira assim, devagar e sempre, que o objetivo é que a gente volte. E se a gente não implanta isso, não só nós, mas qualquer empresa, a grande verdade é que volta tudo para trás. Né? E tem que ter um envolvimento do management muito forte nesse sentido. O Walter Cardoso, enfim, Fernando Faria, todos nós sentamos, organizamos isso, essa equipe, uma equipe de 25 pessoas lá dentro, esse comitê interno, reúne 25 pessoas das mais variadas áreas, que estão fazendo esse planejamento para criar esse ambiente de confiança dentro da empresa. E só por curiosidade, a gente fez uma pesquisa com todos os prédios, quase todos os prédios que a gente administra, deu um universo de mais ou menos 840 empresas, né? E essa pesquisa a gente está fazendo com uma certa regularidade. A questão de 15 dias atrás apontou que 52% das empresas não tinham ainda uma data para retorno. A pesquisa agora que acabou de sair já mostra que 42% ainda não tem plano de retorno, mas a grande maioria já está voltando. Então, nós temos aí 35% das empresas que não pararam, elas já estavam parcialmente trabalhando, e cerca de 22% já tem uma data de retorno e quase que a totalidade dessas empresas que têm a data de retorno programada vai até meados de agosto. Então, assim, as coisas estão começando a voltar gradativamente, isso é positivo, de maneira segura, é claro. Eu queria aproveitar esse gancho do gradativo que você falou, Adriano, que até da experiência que eu tive aqui no nosso escritório, que é a seguinte, quer dizer, o primeiro, segundo dia de quando você retorna, eles são dias um pouco mais difíceis, porque você desacostumou com aquela rotina, né? Apesar da maioria das pessoas quererem voltar a poder encontrar as pessoas, ter um convívio fora de casa, os primeiros dias são um pouco difíceis, um pouco diferentes, eu diria, porque tem uma questão de adaptação, de readaptação, mas rapidamente você passa por isso. E aí a sensação que eu tive, que as pessoas todas aqui tiveram também, é que você se reacostuma àquela rotina e passa a valorizar mais a rotina, porque você lembra de todos os problemas que você tinha na época de ficar em casa o dia inteiro, dos problemas de trabalhar em casa, enfim, os desafios que são de você morar e trabalhar no mesmo ambiente, né? E então, eu acho que o conceito do gradativo é muito importante. Você ter todo mundo vivendo esse momento ao mesmo tempo é meio complicado. Faz muito mais sentido fazer isso em ondas, em fases. Você tem aí um primeiro grupo que entra, depois, 1 ou 2 semanas depois, um segundo grupo, e aí você vai também ajustando os processos do escritório e aprendendo com esse retorno. Essa é uma noção que me parece uma boa prática aí. Mas eu queria também ouvir do Fernando Vidal como está sendo aí esse plano de retorno aos escritórios, como é que vocês estão no caso de vocês, Fernando? Bom, obrigado aí pelo convite, ideia compartilhar um pouco aí. Eu acho que o Ronaldo e o Adriano já falaram bastante coisas que é bem similar do que a gente vem fazendo, então a gente também não está falando de quantidade de pessoas, e sim quem são as pessoas, então cria-se uma matriz, entende as características de cada um. É extremamente importante também entender as características de cada um e o percurso que essa pessoa precisa percorrer para chegar ao escritório, porque às vezes o grande contágio, você blinda a sua casa, você blinda o escritório, mas o percurso talvez seja o local, enfim, mais delicado, diríamos assim. Então, todas as características possíveis das pessoas, com as questões, sem dúvida, voluntário, uma coisa progressiva, como já foi falado, mas acho que, além de tudo que já foi falado, o que eu daria como sugestão a gente vai voltar para o mesmo local e trabalhar da mesma forma, só evitando a questão do contágio, ou vamos aproveitar este momento para repensar
e ocupar o espaço ou voltar de uma forma diferente. Então, acho que a grande discussão aqui que está todo mundo tendo é: você está voltando porque você quer sair do home office, ou você está voltando gradativo porque você está preocupado com a contaminação ainda da pandemia? Então, é um mix entre a discussão do que dá para incorporar na cultura dos escritórios essa questão do home office e, ao mesmo tempo, que informação que a gente tem do momento da pandemia, que as incertezas são muito grandes. Então, a gente vai trabalhar com um cenário com vacina, um cenário com remédio, um cenário sem vacina, sem remédio, mas com controle, um cenário sem vacina, sem remédio e sem controle. Então, o que a gente entende hoje de cenário um pouco mais factível é um cenário sem vacina, mas com remédio, talvez a curto, médio prazo, e com controle. Então, o que impacta isso na transição da volta para o seu escritório? O que impacta isso no seu próprio ambiente que você vai ocupar o escritório? Então, todas as coisas que já foram colocadas: distanciamento, novos protocolos de uso de espaços coletivos, a área de alimentação. Então, você tem que adaptar tudo isso, mas eu acho que a grande discussão: você vai adaptar para curto prazo ou você vai adaptar para ser uma coisa gradativa, para incorporar algumas coisas a médio e longo prazo? Eu acho que a grande discussão que a gente está tendo aqui é a questão do home office. Enfim, vai incorporar ou não vai incorporar? Vou ter menos estações ou não vou ter menos estações? Porque qualquer conta que você faça aqui, ninguém vai voltar a 100%, porque não cabe no mesmo espaço físico se a gente tiver que, de fato, ter os novos protocolos. Então, se você colocar em qualquer escritório existente hoje, não vai caber as mesmas pessoas. Mesmo que você reforme o escritório inteiro, não vai caber. Porque os protocolos são muito rígidos, porque a pandemia é muito rígida. Então, acho que essa é a grande discussão. Vamos voltar por um período e vamos ver o que acontece, ou já vamos pensar numa coisa mais a médio e longo prazo, ou vamos incorporar já essas... Porque a gente pode resolver esta pandemia, mas, infelizmente, pode ter outra, né? Porque a gente nunca pensou que a gente ia viver isso. Então, acho que a grande discussão é essa. Eu acho que a volta a curto prazo, acho que todo mundo já falou muito aqui, está todo mundo muito alinhado. Primeiramente, as pessoas, e depois ver o que dá a melhor produtividade entre essa relação das pessoas. Mas o que é fato é que a gente precisa estar humanamente conectado. O ser humano precisa disso. Então, acho que esse é o grande, de alguma forma, que move a gente, né? A gente teve um primeiro período de todo mundo vai para casa, olha que bacana, olha o meu cachorro, olha a minha filha, olha aqui, aquele espaço, aquele momento mais divertido. Depois começou a ter um momento mais de preocupação da produtividade, todo mundo ali meio, putz, a coisa não está rodando muito bem, né? Depois uma vontade muito grande de voltar, depois uma incerteza se eu quero voltar ou não, por causa da própria contaminação. Então, acho que isso é um período bastante interessante que a gente tem que analisar e tirar o maior proveito na nossa volta. Finalizando, acho que a gente está fazendo as coisas gradativas, desde Xangai, Londres, Nova York, São Francisco e Brasil, fazendo um pouco passando no mapa. E cada um vai tratando de acordo com a sua característica local, dentro das questões de governo, sem dúvidas que a gente segue 100%. Aqui em São Paulo, a gente já está voltando gradativamente, montamos 4 grupos, e cada grupo, cada mês, a gente vai progredindo um grupo. E já incorporamos também, pelo menos 2 vezes por semana, a 1 vez por semana, o home office como default. A gente já tinha isso, mas como padrão para esse primeiro momento, para, de alguma forma, sentir. Tá ótimo. Tá bom, super claro. Eu queria aproveitar essa questão da experiência internacional, porque assim, olhar para os países que estão, talvez, numa fase um pouco mais avançada do processo, né, em que a quarentena já começou a reduzir a sua intensidade há um pouco mais de tempo, pode nos ajudar também a entender como a coisa vai evoluir aqui no nosso país e nas nossas cidades. Então, eu queria abordar esse assunto aqui especificamente com o Ronaldo. Se você pudesse dividir alguma informação que você tenha, Ronaldo, sobre os escritórios da KPMG na Europa, como está sendo o retorno, se tem alguma lição a ser aprendida lá do caso da Europa, o
que você pode contar para a gente sobre a experiência da Europa, já que eles começaram esse processo antes da gente? Sim, o que está acontecendo lá fora, que foi até objeto de bate-papo com eles quando a gente entrou nessa onda mais agressiva, né? Não é diferente do que a gente fez no Brasil, e eu entendi também do Adriano, como também do Fernando, que o retorno gradativo, devagar, foi o que de fato aconteceu lá fora, né? E de fato está sendo isso de alguma forma. As KPMGs no mundo, elas podem tomar algumas decisões um pouco individual, mas eu percebi que neste caso foi algo coordenado e bem organizado, step by step, gradativamente, com controle de acesso. A gente também fez um aplicativo e enfim. Do ponto de vista de ocupação, o que eu tenho visto, eu pessoalmente estou assim, né, aqui no Brasil, mas eu também me sinto alinhado com meus pares lá fora, um pouco de calma, o Felipe. O Fernando disse uma coisa bem: vamos mudar porque a gente quer voltar ou vamos mudar porque a gente quer incorporar uma nova rotina? O que eu posso... isso a gente precisa ter um pouco de calma mesmo, minha opinião é um pouco de calma, porque você pode sair devolvendo escritórios, você pode... e de repente você quer voltar para trás tudo de novo, aí você gastou para investiu para mudar, gastou para devolver, né? Nesse caso não é investimento, e sem olhar o futuro do escritório, aqueles escritórios que tem cara, que precisa de pessoas dentro, né? E tem escritórios que de alguma forma está experimentando home office, e o home office tá funcionando, mas precisa saber se isso vai ter produtividade, se isso vai funcionar. O compliance de trabalhar em casa, eu acho que é muito rigoroso, para nós não é diferente. Então, eu penso que nós devemos ter um pouco de calma, não tanta euforia, olhar para o escritório e o futuro dele. Eu vou fazer uma analogia aqui. Se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro, a gente não daria para jogar um jogo de dama, aquele joguinho simples. Acho que a gente teria que jogar um xadrez e fazer todas as perguntas necessárias. Se eu deixar mais em home office, menos em home office, o que vai impactar? Como é que eu vou no cliente? Como é que eu vendo? Como é que eu resolvo as questões de compliance? As questões de produtividade? Hoje todo mundo está em casa, acho que de alguma forma protegido, mas não funciona trabalhar de casa para todo mundo. Então, em ocupação nos nossos escritórios, eu entendo que o home office vai aumentar, já é bastante elevado, vai aumentar. Aqui no Brasil, a gente já tomou uma decisão de aumentar as nossas taxas. Eu posso até falar que, em termos a gente estava com um planejamento de expansão, a gente segurou essa expansão. Isso é uma coisa. A segunda coisa, espaços colaborativos e de aglomeração também precisam ser muito bem pensados. Nós estávamos desenvolvendo um centro de treinamento próprio, um ambiente grande com auditório e salas, para dispensar o uso de salas de hotéis e eventos. Nós não vamos fazer isso, esse projeto foi cancelado, pelo menos vai ficar em stand-by, até a gente ver o que vai acontecer com a vacina ou com alguma outra solução. Então, eu acho que home office, de fato, já está acentuado, será um pouco mais. Eu não acredito em algo muito volumoso nisso. Eu acredito, bom, eu gosto de escritório, então eu acredito que em algum momento a gente vai voltar para o escritório com menos pessoas. O layout eu acho que vai ser um pouco diferente, mas aqui eu também não tenho uma opinião muito bem formada sobre que tipo de escritório a gente deve ter no futuro. Eu não tenho essa opinião porque ali na
a nossa diretriz de fazer as coisas com calma. Uma vacina pode vir rápido e a nossa rotina volta ao normal rapidamente. A vacina pode demorar e, de fato, a gente precisa adaptar o escritório com menos pessoas e assim vai. Essa tem sido a nossa experiência, isso é o que eu tenho compartilhado com os meus pares lá fora. A gente não está nenhum grande movimento de sair devolvendo nada disso. Não tem um movimento de expansão, de fato não tem, seja pelo lado financeiro, mas também seja pelo lado do que o Fernando comentou. Precisa ter muita clareza do que vai fazer com o espaço, mesmo que seja pequenas alterações para resolver a questão do distanciamento físico, mas precisa ter um olhar de futuro. Senão a gente vai ficar mudando o layout e olhando para a vacina, e se essa vacina não acontecer, e o problema não está só dentro do escritório, o problema está no transporte público, o problema está no filho que não vai para a escola, e assim vai. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou do dilema, né, entre como redesenhar o escritório, se é um escritório para um cenário já com a vacina ou sem, né, e passar aqui a bola para a gente ouvir um pouco do Fernando, que deve estar vivendo dilemas parecidos com os clientes, né, que estão repensando os escritórios. Fernando, se você pudesse explorar ou dividir com a gente algumas soluções, ou quais são as soluções mais criativas que você tem visto para esse momento agora, do ponto de vista de resposta às demandas dos seus clientes. E eu vou aproveitar também e incluir uma outra pergunta que foi feita aqui já da turma que está participando, que tem um grupo muito grande de participantes aqui mandando perguntas. Uma que foi colocada é a seguinte pergunta: com essa experiência, com a pandemia, você acha que nós vamos ter uma ressignificação dos escritórios? E em que sentido seria esse processo? Se pudesse abordar essas duas questões, seria interessante, Fernando. Bom, eu acho que, de fato, o home office hoje faz parte do ecossistema de um escritório. Então, quando a gente está falando que ele veio, de fato, com uma velocidade muito grande, a gente tem que tratar os dois ambientes ao mesmo tempo. Então, você tem que ver a infraestrutura que o seu colaborador tem, de fato, de home office e a infraestrutura que você quer dar no próprio escritório. Então, não é um ou outro, é um com o outro. Então, ele faz parte hoje. Então, não é, não, então agora todo mundo em home office. Eu particularmente, não acredito nisso. Eu acho que de alguma forma, a combinação de tudo isso. Então, o que a gente vem desenvolvendo é dar infraestrutura tanto para esse novo escritório, também dar infraestrutura para o home office para as pessoas. E tem empresas já criando kits, kit cadeira, kit mesa, kit internet, já entra até no próprio salário uma internet de mais qualidade, infraestrutura de computador, enfim, para o ecossistema ter mais sadio, senão ele vai ficar muito desequilibrado. E hoje ninguém, de fato, está vivendo um home office como deveria, que é o que foi comentado aqui pelo Ronaldo. É um home, school, pet, enfim, é tudo ao mesmo tempo, né? Tá uma bagunça. E ninguém estava preparado para ter essa infraestrutura na sua própria casa. As casas estão muito mais horizontais, as casas estão muito mais integradas, né? A cozinha aberta, a varanda integrada, é o filho também andando. Então, acho que a primeira coisa é, se de fato esse momento o home office faz parte dessa discussão do escritório, desse ecossistema, é extremamente importante ter esse equilíbrio entre esses dois espaços. A questão da flexibilidade de horário ajuda muito nesse primeiro momento, principalmente na questão de transporte. Então, você não ter a pessoa entrar no horário e sair no outro, e o home office não é um dia, pode ser um período, enfim. E a outra coisa que eu acho que é importante colocar é a questão não deixar a cultura da sua empresa, de alguma forma, se desvirtuar dentro deste momento. E aí você entra um pouco nessa pergunta que você falou, se vai ter um ressignificado desse espaço físico. A gente acredita muito ainda que o espaço físico de um escritório tem uma força muito grande para geração de cultura, para geração de marca, para geração de sociedade. É extremamente importante ainda. O escritório é o lar daquela empresa. Então, é mais ou menos que ninguém tem mais casa. Não é tão simples assim. As pessoas
precisam estar humanamente conectados dentro deste espaço físico. Aquele conceito de entrar um novo colaborador, ele perguntar, mas como é que vocês trabalham? Você vira para ele e fala, fica 2 semanas aqui que você vai entender um pouco do nosso jeitão. Isso é muito difícil virtualmente. Então, você vê aí vários clientes entendendo que o home office é importante, mas o espaço físico tem uma força ainda muito importante. Então, eu acho que não vai ter essa questão 100% virtual, esta combinação, e esse ressignificado você pode incluir mais possibilidades do espaço físico do que simplesmente uma estação de trabalho, porque se você simplesmente está proporcionando uma estação de trabalho, ele fica em casa. Fazer a mesma coisa, só trocar a mesa de lá para cá e ao mesmo tempo no teu conforto da sua casa, então acho que cada vez mais os escritórios vão querer trazer o conforto da casa para o escritório e, ao contrário, você vai querer levar mais o escritório para a sua casa. Então, toda a tecnologia que você tem, os compliance, infraestrutura, vai ter que ter formas de levar para casa um período e talvez todo o conforto que você tem, essa relação com luz natural, essa relação com biofilia, com ventilação. A gente vem desenvolvendo alguns prédios que a gente já está repensando dessa forma de ocupar um pouco mais integrada com interno e externo, enfim, a questão da localização, do transporte, você poder chegar de bicicleta, enfim. Então, a localização também é outro item extremamente importante que está sendo revalidado. E se, de fato, você vai ter a possibilidade de trabalhar sozinho, ou na sua casa, ou no escritório, o que vai ser este ambiente do escritório, né? Então, vai ser ambientes que proporcione experiências que você não tenha fora do escritório. Então, às vezes, você precisa ir para o escritório para trabalhar sozinho, mas um lugar de mais concentração, com tecnologia. Então, os phone booths, não é que vai voltar os offices privativos, mas talvez você voltar lá e ter uma área de concentração com toda a tecnologia é importante. Tipologias de sala de reuniões mais conectadas, mais dinâmicas, para você colaborar mais com as pessoas, talvez não com 10 pessoas, mas talvez com 5 lá e 5 virtualmente. Então, já vai ter que ter um dinamismo dessa sala, que a conexão tem que ter o layout da sala tem que ter uma dinâmica diferente. Enfim, então, eu acho que dependendo dessa questão da contaminação, o ambiente de escritório vai ter um significado maior ainda da coletividade e menos da questão individual. Já vinha acontecendo isso, mais espaços coletivos, mais os corners, por exemplo, para todos. Anteriormente, você punha o presidente, o diretor, na esquina com a melhor vista. Hoje, você põe a cafeteria. Hoje, você põe a sala de reunião para todo mundo vivenciar. Então, já vinha acontecendo alguns movimentos, mas eu acho que é mais dar espaço para todos, mais espaços coletivos, menos hierarquia, enfim, mais coletividade e, de alguma forma, mais individualidade quando necessário nessas questões de mais concentração. Acho que as pessoas vão sentir essa necessidade. Obrigado, Fernando. É curioso a gente tentar adivinhar para onde vai, né, a tendência. Muitas das coisas que você mencionou são coisas que, na realidade, já vinham, né, como tendências e que agora talvez elas fiquem ainda mais claras e que essas tendências se acelerem com esse processo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente pode aproveitar também esse tópico e aí pedir um pouco a visão da CBRE, do Adriano, porque vocês fazem constantemente estudos sobre o futuro dos escritórios, né? Uma visão de longo prazo, para onde vão os escritórios, como serão os escritórios do futuro, né? E seria interessante, Adriano, se você pudesse falar um pouco sobre, especialmente isso, quer dizer, vocês têm uma visão, se vocês pudessem falar um pouco, se você pudesse falar um pouco sobre qual é essa visão de futuro, um resumo do que seria esse escritório do futuro, e se de alguma forma essa pandemia muda essa história ou não, né? E em que sentido mudaria, né? Porque, sem dúvida, a gente está vivendo uma situação muito atípica, mas o mundo vai voltar a funcionar em grande parte como era anteriormente. Então, as tendências elas voltam a ter a influência que elas tinham no passado, talvez com um pouco mais de força agora. Se pudesse falar sobre esse futuro dos escritórios, seria interessante, Adriano.
Claro, não. Eu acho que só que não tem como falar do futuro se a gente pensar, voltar um pouquinho para trás, né? E eu concordo muito com o que o Fernando colocou. O que o Vidal falou não é uma coisa ou outra. É a boa convivência das duas coisas, né? Do home office, do escritório. O que a gente tem visto é um debate, ou na verdade um contexto onde o home office ele veio para ficar, os escritórios perdem a sua função. A gente não vê dessa forma, muito pelo contrário. Acho que a questão da ressignificação, né, que ela colocou ali, uma das perguntas, ela passa um pouco por isso, sim. Mas não da maneira, talvez, como as pessoas estejam encarando isso, né? Os escritórios, eles continuam tendo uma importância muito grande, como bem colocou o Vidal, na questão da cultura da empresa. É um ambiente, é um hub de inovação, sim, né, onde as coisas acontecem de maneira até espontânea. Nós estamos aqui num Zoom, cada um no seu quadradinho, né? A sua casa ela tem uma visão muito curta, o ambiente doméstico ele tem uma visão muito curta. E quando a gente pensa no aculturamento das pessoas, né, principalmente dos mais novos, quando entram numa empresa e que passam por áreas distintas, navegam por diversas áreas, como se faz isso no home office? Como você trata daquelas pessoas mais ambiciosas que entram na sua empresa, né? Então, obviamente, tudo isso tem muito a ver com o que a gente pensa para o futuro dos prédios. A gente fez uma pesquisa ano passado, antes da pandemia ainda, bem antes, na verdade, com cerca de 10 mil pessoas, todos na faixa etária dos seus 20 até os seus 60 anos. Basicamente, 70% eram milênios, né, que 70% da força de trabalho dessas 10 mil pessoas são milênios. Isso em 12 países. E ali, algumas conclusões bem interessantes. Essas pessoas, por mais digitais que elas sejam, elas gostam do olho no olho, elas gostam de uma presença física e elas valorizam muito o pouco tempo que elas perdem no trânsito, por exemplo, da mobilidade. Elas valorizam demais a mobilidade. Elas trocam um emprego onde 70% delas também trocariam um emprego ou optariam por estar trabalhando num local próximo, até 20 minutos, 30 minutos da sua casa, do que ter que se deslocar mais do que isso e ganhar um pouco mais em algum outro lugar. Então, mobilidade é algo extremamente importante que vão nortear daqui para frente, já vinham norteando todos os projetos futuros. E essas mudanças a gente vem passando há muito tempo. Se a gente fizer um retrospecto de 20 anos para trás, o mercado passou por várias mudanças, né? Quando você pega nos anos 90, as estações compartilhadas começaram a surgir. Nos anos 90, empresas de consultoria no Brasil já utilizavam estações compartilhadas, né? Traziam de fora o conceito e implantavam aqui com algum sucesso, mas ainda assim toda essa tecnologia embarcada que a gente tem hoje. Nos anos 2000, começo dos anos 2000, as mesas em L, com as telas planas de computadores, deixaram de perder valor, ou seja, você passou para aqueles mesões, né, retangulares. Isso, por si só, já significou uma economia da área ocupada gigantesca nos escritórios. E aí, quando você combina o home office de muitas empresas com todo esse conceito novo de estações compartilhadas, porque não existe estação compartilhada sem home office. São duas coisas, trabalho remoto, aliás. Vamos falar trabalho remoto, que eu acho que faz mais sentido, né? Não existe as duas coisas, elas não casam. Você precisa ter estação compartilhada e, ao mesmo tempo, trabalho remoto, prover trabalho remoto para a equipe toda. Então, essas duas coisas têm que caminhar juntas, né? E então o mercado ele já vinha passando por transformação há 20 anos. O que a pandemia está fazendo agora é acelerar isso. E aí, quando a gente vai para pensar nos projetos futuros, né, o que a gente vê, o que a gente tem sentido é que todo esse movimento que estava acontecendo nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 10 anos de valorização da mobilidade, valorização de locais colaborativos dentro do ambiente de escritório, a gente começa a pensar num edifício que propicie tudo isso em termos de flexibilidade, né? Por exemplo, mixed use, os empreendimentos de uso misto, provavelmente eles vão ganhar uma relevância diferenciada daqui para frente, onde você vai ter menor, talvez, deslocamento, né? Então as pessoas eventualmente vão morar muito mais próximo do seu trabalho. Então, coisas que antes talvez não eram tão relevantes, elas passam a ser mais valorizadas a partir de agora. E aí, quando a gente entra no próprio prédio, na edificação, aí o que a gente tem visto já era um movimento que estava começando a acontecer e agora ele certamente vai se acelerar, é a questão, o touchless, né? Os edifícios onde você encontra
facilidade de acesso, sem necessariamente ter que tocar em algum lugar, sem precisar se identificar, pegar um crachá, né? Porque se hoje a gente vai ter, talvez, num primeiro momento que lidar com a pandemia, no segundo momento vai ser, talvez, a perenidade disso, porque eventualmente pode acontecer de novo. E é isso que as empresas estão pensando. Agora, ok, eu posso criar soluções, mas isso tem que ser de alguma maneira perene, porque pode acontecer novamente, eu não quero passar por isso de novo, né? Então, por exemplo, recepção, pensar uma recepção que você possa colocar painéis e retirar painéis, instalar e retirada de painéis com maior facilidade, ou seja, detalhes, né, em projetos precisam ser repensados, materiais de acabamento de maior facilidade para limpeza, porque você vai ter que higienizar com maior frequência também tudo isso. Então, essas coisas, talvez de maneira um pouco mais detalhista, elas vão passar a fazer parte aí do nosso dia a dia. Agora, sem dúvida, está mudando o comportamento. Então, por exemplo, o delivery vai acontecer talvez de uma maneira, de um volume maior daqui para frente. Os prédios vão talvez repensar essa questão do delivery, né? Áreas para delivery, para chegada e para que o colaborador possa descer, pegar um iFood, por exemplo, da vida, comer ali próximo, sem necessariamente entrar no seu escritório, ou, por exemplo, criar dentro dos escritórios restaurantes internos para que as pessoas não precisem sair para comer, né? E isso já tem acontecido. Os prédios, por exemplo, pouquíssimos têm shaft para gás, pouquíssimos têm, né? São poucos, você conta na palma da mão os edifícios em São Paulo que permitem isso. Então, estas questões talvez vão passar a ser repensadas, mas do ponto de vista mais conceitual, é um prédio realmente talvez que favoreça, por exemplo, áreas externas. Por exemplo, rooftops. Os rooftops talvez sejam mais valorizados daqui para frente. Ambientes onde as pessoas possam fazer reuniões na área externa, sem necessidade de sair, né, mas áreas de descompressão externas. Isso talvez seja mais valorizado. Eu concordo também com o Ronaldo, ainda é muito cedo para fazer julgamento. Tá? Tudo que a gente está falando, tudo que a gente está vendo é com base em experiências lá de fora e de algumas coisas que estão acontecendo aqui internamente. Da mesma forma, as empresas estão voltando para os escritórios. A gente está mapeando, por exemplo, a gente administra 130 prédios na China. Ali a taxa de ocupação já atingiu 40%. Na Europa varia de caso a caso, mas é de 20% a 40%, depende do país. Estados Unidos ainda está baixo, em torno de 6%. Mas a gente já começa a sentir, como você bem colocou no começo, Felipe, nessa volta gradativa, que as pessoas estão sentindo, né? Já começa a ter um feedback do que está funcionando, o que não está funcionando, o que gostaria de ter, e tudo isso a gente está tentando incorporar em projetos futuros. Eu acho assim, tem muita coisa ainda para acontecer, para ver, mas essas são as primeiras impressões que a gente vê num prédio. Agora, o que eu acho que talvez não mude era uma tendência que já estava vindo, os prédios mais abertos para cidades com maior serviço embarcado no conceito. Isso eu acho que é algo que já estava antes da pandemia e talvez quando a gente passar por esse momento aqui, talvez continue. Porque é uma forma também das pessoas não precisam se deslocar tanto, né? Elas podem ter o serviço próximo no térreo ou que seja, dentro do próprio edifício. Eu acho uma observação aqui para dividir com todos os participantes. A gente está acompanhando o volume de delivery nos nossos prédios, tanto em São Paulo quanto no Rio. E é impressionante como aumentou esse volume, mudou completamente a dinâmica, é natural, porque os restaurantes estão fechados, mas eu concordo com o Adriano que a tendência mesmo com restaurantes abertos é que as pessoas vão continuar a pedir delivery, vão continuar a comprar suas coisas via e-commerce. Uma das coisas que a gente tem visto fora do Brasil, né, tem lido e tem conversado com as empresas fora do Brasil, é que muitas vezes o e-commerce está sendo entregue, né? As compras de e-commerce estão sendo entregues nos escritórios para facilitar até muitas vezes a vida das pessoas. Às vezes não tem ninguém em casa, é mais complicado entregar em casa, as pessoas estão pedindo para o escritório. Então essa é uma dinâmica que vai impactar também os escritórios. A gente está chegando ao final aqui da conversa e eu queria, como o nosso tópico aqui fundamental é a questão do plano de retorno ao escritório, como se planejar, como se organizar, eu queria pedir para vocês falarem aí, quem quiser começar fica à vontade, falar um pouco nesse tópico. Quer dizer, o que vocês acham que de fato é mais importante nesse momento? Já se falou aqui da importância do planejamento, mas na medida em que as empresas estejam pensando nesse retorno,
O que vocês acham que são os aspectos mais importantes que vocês gostariam de enfatizar e qualquer comentário final que vocês tenham para colocar aqui para todos os participantes aqui. Bom, vou seguir minha ordem. Fiquem à vontade. Vamos lá. Bom, o que eu tenho... Eu acompanhei a fala do Adriano agora e não tinha percebido esse negócio de entregas e, de fato, no nosso plano de retorno, a gente não autorizou o almoço, mas também a gente estabeleceu um horário ali que o profissional não precisa ficar tanto tempo dentro do escritório e aí ele vai almoçar, né? Então, é tão restrito que ele vai ficar ali 3 horas ali dentro, ou de manhã ou à tarde, porque eu acho que o nosso escritório não é preparado para o almoço, bem como a região não é preparada para o almoço, e essa questão do delivery e realmente é uma das perguntas que eu mais tenho recebido. Uma das coisas que eu tenho enfrentado de dificuldade em quase todos os 25 edifícios é a questão do estacionamento. Eu acho que os estacionamentos têm uma visão muito ainda unitária, né? Você tem uma credencial, um nome, e as empresas estão num modelo de poucas pessoas, menos transporte público, mais carro ou mais aplicativo. Então, as pessoas vão variar a ida ao escritório. Então, hoje vai o Ronaldo, amanhã vai o Fernando e depois o Adriano e a gente só tem 2 vagas, então, que está no nome do Adriano ou do Fernando. Mas o Ronaldo não tem vaga. Então, eu acho que os estacionamentos precisam pensar numa flexibilização desse tipo de recurso, porque senão as empresas vão começar a fazer devolução também de vagas de garagem. Porque hoje a nossa política é todo mundo pode ir para o escritório, desde que você não vá de transporte público, né? Mas eu não tenho vaga de estacionamento de transporte público. Mas eu tenho 4 vezes vagas mais que pessoas que irão trabalhar nesse período. Isso tem sido quase que uma dificuldade em todo o território nacional. Eu, de um lado, vi que todos os escritórios, a grande maioria, não só São Carlos, mas aqueles também administrados pela CB, que eu conheço alguns afora, Campinas, em outras cidades, estão muito bem preparados. Eu acho que a gente está pronto para o retorno, pelo menos essa primeira fase, UFA, eu acho que vai dar certo. Eu acho que as empresas de real estate, os donos, os proprietários, bem como as empresas que administram os prédios, estão muito bem preparadas e eu acredito que a gente vai ter sucesso nessa parte, pelo menos para cumprir essa primeira etapa, e aí vamos no segundo passo. Bom, dando continuidade à roda aqui, eu acho que a gente tem que tratar esse momento como uma oportunidade, um desafio gigantesco, mas acho que é uma extrema oportunidade para a gente, como eu falei, integrar o home office como parte do ecossistema do escritório. Ao mesmo tempo, se você for integrar e querer reduzir o distanciamento, você vai ter que, de alguma forma, implementar o Agile Work, que não tem mais mesa para ninguém. A mesa ou é da área ou é aquela quantidade de mesa. Então, fazendo uma conta, você tem lá 100 estações de trabalho e vai ter 20% em home office. Para que ter 100 estações? É melhor ter 80. Então, você pode incorporar o home office, incorporar o Agile Work. Ao mesmo tempo, se você incorpora os 2 conceitos, que eles são dependentes, você não vai ter mais a mesa da pessoa, vai ter o locker. Então, a mesa vai estar limpa. Então, é muito mais fácil higienizar o espaço. Então, no início do trabalho ou no final, a gente já tem clientes pensando nisso. Que interessante eu fazer o Agile Work, não tem mais mesa, não tem mais nada em cima. No final do dia vem uma equipe de limpeza pesada e limpa tudo. Então, uma coisa vai dando, de alguma forma, consequência na outra. E eu acho que tem muitas empresas pensando simplesmente em redução de custo. Eu acho que não, você pode melhorar muito a qualidade das pessoas aproveitando esse momento, incorporando tudo isso dentro de uma nova cultura. Dando flexibilidade de horário, então você não está falando que a pessoa não precisa fazer home office naquele dia, você pode falar naquela manhã, e aí ela tendo que fazer um transporte ou público, ou seja ele qual for, não no rush, vai dar uma qualidade para as pessoas e ao mesmo tempo uma qualidade para a cidade que a gente nunca imaginou. Então, aquele negócio de você ter que estar fisicamente às 8 da manhã, às 8 da noite,
Imagina que interessante se tiver gente chegando às 8, gente chegando às 9, gente chegando às 10, e aí vai consequentemente. Então, você pode gerar com este problema e com esse desafio que a gente está vivendo uma oportunidade gigantesca para melhorar no final do dia a qualidade das pessoas e incorporar tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu estou vendo muitas empresas, então devolve andar. Mas, gente, você não cria uma cultura de home office, uma cultura de agile work de um dia para o outro. E a outra coisa que eu acho que é importante, que grande sucesso do home office é porque a grande maioria das pessoas já estavam trabalhando no seu ambiente físico. Então, as pessoas já se conhecem. Você não cria uma cultura virtualmente. Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão dessa euforia do home office como redução de custo, como, enfim, ele faz parte sim, mas é um momento de integração de uma nova cultura. Então, eu acho que isso que eu gostaria de passar aqui, que eu acho que é uma bela de uma oportunidade para as empresas. Adriano. Bom, acho que, sem querer ser repetitivo, acho que o Ronaldo e o Vidal já abordaram quase todos os tópicos, mas eu destacaria 3 pontos aqui, né? O primeiro, a questão, estamos lidando com pessoas. Basicamente, o que se trata é isso. Então, acho que a transparência em primeiro lugar. Então, o que a empresa está fazendo, o que o seu condomínio está fazendo, no sentido de criar realmente condições para que essa confiança exista, que para as pessoas fiquem tranquilas para regressar ao escritório com calma, com tranquilidade. Acho que esse é o objetivo número 1. E aí, claro, existe aí 3 etapas. É o planejamento do retorno, é o retorno de fato e o gerenciamento do retorno. Que não é só colocar as pessoas lá dentro e ver como vai acontecer. O gerenciamento do retorno é extremamente importante. E isso varia de empresa para empresa, obviamente cultura para cultura, mas é fundamental para o sucesso e a permanência delas no escritório e que a gente aumente gradativamente a vinda das pessoas. Por outro lado, a segurança, né? E isso a gente consegue com segurança. E segurança implica em olhar os detalhes de fato. Então, por exemplo, nós dividimos os prédios de 1 a 4 em termos de nível de criticidade, né? De acordo com o risco da operação, número de infectados e por aí vai. E, por exemplo, no nível 2, você tem, sei lá, 2 vezes por dia higienização dos espaços das áreas comuns, né? Nível 4, você chega até 8 vezes a higienização das áreas comuns por dia. O ar-condicionado, dependendo do nível que você está, você troca o filtro do ar-condicionado 3 vezes por mês. A gente nem mais recomenda isso. Nós estamos partindo para uma troca de 1 vez por mês do filtro de ar-condicionado com sistemas de UV para poder realmente tentar aí diminuir a proliferação do vírus. Então, ou seja, esse nível de detalhe é importante ter, mas é importante que as empresas busquem o seu condomínio, independente de quem seja o administrador do condomínio, para ver se isso está sendo implantado. Porque é só dessa maneira que os gestores vão poder passar tranquilidade para os funcionários. E que, caso vocês não tenham sido, se as empresas não foram procuradas pelos condomínios, o façam, ou seja, faz o caminho inverso. Vão conversar com os administradores para o que está sendo planejado, né? Os elevadores são, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pontos de contágio. Então, tem que ter um planejamento muito forte nesse sentido e colaboração de todo mundo. Imagina chegar antes da pandemia e falar, olha, turma, só vai subir 3 a 4 pessoas por vez aqui no elevador. Se a gente fizesse isso antes da pandemia, ia ter uma revolução no prédio. Então, é importante que todos tenham esse espírito colaborativo e isso seja passado para todo mundo, né? Porque tem que entender. Caso contrário, você não consegue subir ou vai causar um prejuízo para todos. Então, esses tópicos eu acho são de suma importância para criar esse espaço de tranquilidade. E o terceiro é calma, né? Eu acho que, como o Vidal colocou, não se implanta o home office do dia para a noite. Assim, no fim do dia você tem que pensar, eu estou implantando home office a que custo? A que preço? Né? Para economizar no custo de ocupação, existem as coisas intangíveis, mas que no fim do dia elas são tangíveis, que é a produtividade da empresa como um todo junta, né? Então, é como separar o corpo de uma pessoa, o coração fica do lado, o pulmão fica do outro. Obviamente, exagerando, exacerbando aqui a conversa, mas tem que ter muita calma nesse planejamento. Isso não é do dia para a noite. E é onde realmente os escritórios
pulsam, né? O escritório ele pulsa quando você está com todo mundo lá dentro. É um hub de criatividade de fato, é ali onde surgem as melhores ideias. É claro, é possível criar uma forma híbrida? É lógico que é, mas isso tem que ser com muita calma. Caso contrário, pode acontecer o que mais aconteceu na história, porque os maiores cases foram de insucessos, não foram de sucessos, quando se implantou isso de maneira generalizada e sem conceituar, sem aculturar isso na empresa, né? E muitos tiveram que voltar atrás. Então, a gente acredita sim numa fórmula híbrida de convivência, mas com tranquilidade e com calma. Muito obrigado, Adriano, Ronaldo e Fernando, pela contribuição de vocês. O nosso objetivo aqui é dar apoio aos nossos clientes nesse retorno aos escritórios. A gente está super à disposição aqui para o que vocês precisarem, tanto eu, a Fernanda Fontes, todo o nosso time aqui na São Carlos, para quem precisar de qualquer suporte nesse planejamento, nós estamos à disposição. O debate foi ótimo, não se encerra aqui. Eu acho que a palavra-chave aqui, que foi dita pelo Fernando, e também passou pelas palavras do Ronaldo e do Adriano, é a oportunidade que o momento traz de repensar o futuro das ocupações nos escritórios. Eu acho que a oportunidade é sensacional de tornar as empresas mais produtivas para que elas façam negócios de sucesso aqui no Brasil e ajudem esse país a crescer. Então, vamos em frente. Obrigado a todos pela participação. Foi ótimo aqui estar com vocês e boa noite para todos. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.